Olá, irmãos. Boa noite, bom dia, boa tarde, dependendo do horário que você estiver me assistindo. De qualquer forma, é um prazer, é uma honra poder falar a você, poder estarmos em comunhão espiritual, porque comunhão física só lá na igreja mesmo, não é verdade? Lá tem que ser física e espiritual. Aqui é só espiritual. Mas, de qualquer forma, desejo que estejam bem, com saúde, com paz, com alegria. Desejo que estejam firmes na promessa do Senhor. E não esqueçam, nós estamos nos preparando para um estudo novo a partir, provavelmente, da última semana desse mês. E é um estudo que eu estou compilando, adaptando, de um estudo muito completo. Deve demorar um ano, mais ou menos. E eu convido vocês para, aos domingos de manhã, não perderem, porque é um estudo instrutivo para que a igreja possa caminhar firme nas veredas do Senhor. Bom, mas hoje o assunto é outro. Hoje é uma reflexão para nós meditarmos e eu quero convidar você. Nós vamos ler no Evangelho de São Marcos, mais precisamente no capítulo 14, e eu quero ler com você do versículo 53 ao 62. Se você quiser acompanhar a leitura, se quiser prestar atenção, seria talvez mais proveitoso. Vamos lá. Diz assim a palavra do Senhor. E levaram Jesus ao sumo sacerdote, e então se reuniram todos os principais sacerdotes e anciãos e os escribas. Pedro seguiu Jesus de longe, até o interior do pátio do sumo sacerdote, e estava sentado entre os servos, esquentando-se ao fogo. E os principais sacerdotes e todo o sinédrio procuravam algum testemunho contra Jesus para o condenar à morte. Mas não achavam nada, pois muitos testemunhavam falsamente contra Jesus, mas os depoimentos não eram coerentes. E levantando-se, alguns testemunhavam falsamente, dizendo: nós o ouvimos declarar: eu destruirei este santuário edificado por mãos humanas, e em 3 dias construirei outro, não por mãos humanas. Nem assim o testemunho deles era coerente. E levantando-se o sumo sacerdote no meio, perguntou a Jesus: você não diz nada em resposta ao que estes depõem contra você? Jesus, porém, guardou silêncio e nada respondeu. O sumo sacerdote tornou a interrogá-lo: você é o Cristo, o Filho do Deus bendito? Jesus respondeu: eu sou, e vocês verão o Filho do Homem sentado à direita do Todo-Poderoso e vindo com as nuvens. Amém. Somente até aí, façamos uma oração. Querido Deus, Pai amado, obrigado, Senhor, por essa oportunidade de estarmos nos comunicando e ainda mais, Senhor, através de um assunto tão importante que é a Tua Palavra. Queremos, ó Pai, cada vez entender melhor a forma de Te servir, a forma de andar em santidade na Tua presença, a forma de caminharmos nas Tuas veredas. E é para isso, Senhor, que mantemos esta comunhão com os Teus filhos, independentemente dos cultos na Tua casa. Nós queremos ainda
engordar um pouquinho, vamos dizer assim, a gordura espiritual da tua igreja, trazendo essas reflexões que são de suma importância, conforme tu mesmo sabes disso. Pai bendito, usa-nos pelo teu Espírito. Não apenas eu que vou falar, mas os teus servos para ouvir. E todos aqueles que porventura estejam ouvindo com algum dos teus servos, quem sabe, um familiar, um amigo, uma visita. Enfim, Senhor, a todos toca com teu Espírito, ó Pai, para que possam compreender o teu querer e a tua vontade. Te pedimos isto e te agradecemos, em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Então, queridos, procurando aqui, há poucas horas atrás, uma palavra para trazer para os irmãos, li esse texto que eu achei de muita importância, não apenas pelo conteúdo ao pé da letra do que aconteceu no passado, de como foi, para quem foi, como foi, etc., porque isso já é notório, todos já mais ou menos já conhecem, veja bem, mais ou menos já conhecem as nuances da prisão, da condenação e até da morte e da ressurreição até a subida de Cristo aos céus. Mas eu achei por bem, quando li isso aqui, explicar para os irmãos dentro de uma outra conotação, no sentido não mais ipsiliter do que aconteceu na época, mas sim no sentido hoje, sentido espiritual, sentido profético, como um ensinamento para as nossas vidas, um paradigma, um parâmetro, vamos dizer assim, para que possamos viver em santidade na tua presença, na presença de Deus, obviamente. Então vamos lá, queridos, prestem bem atenção. Jesus tinha sido preso, né? Depois que Judas o traiu, dando aquele beijo falso nele, foi preso e foi levado ao sumo sacerdote, à presença do sumo sacerdote primeiramente. Então vejam aqui as nuances dessa situação e vejam que lição podemos tirar de cada uma delas. Versículo 53 diz assim: e levaram Jesus ao sumo sacerdote, e então se reuniram todos os principais sacerdotes, os anciãos e os escribas. Na realidade, independentemente do governo romano que cuidava naquela época de Israel, nós tínhamos esse corpo de, vamos dizer assim, de eruditos, de pessoas conhecidas, pessoas com boa fama, pessoas que não é que governassem, porque quem governava era o governador, obviamente, mas que as suas opiniões eram válidas para o governo. O governo romano, que era um governo estrangeiro, não era o governo local, obviamente, mas ele se baseava muito na opinião dessa equipe, dessa turma. Veja bem, quem eram eles? Diz aqui, os principais dos sacerdotes. Os sacerdotes, a palavra deles era a palavra deles contra a do povo. A palavra deles era aceita, era válida, era um testemunho religioso, embora muitos deles, tadinhos, viviam até em pecado, quem sabe. Principais sacerdotes, os anciãos. Quem são os anciãos? Todo mundo sabe, são as pessoas mais idosas, conhecidas na cidade, são aquelas pessoas que aconselham, não é? Hoje os anciãos pouco fazem, com exceção, obviamente, de alguns,
Mas o dever do ancião, o dever da pessoa idosa é aconselhar, é orientar os mais novos, é pôr em prática, repassando para os mais novos os ensinamentos que ele obteve durante a vida. Porque hoje, infelizmente, isso quase não existe mais, com exceção daqueles que se dedicam realmente ao ensino. Mas veja bem, principais sacerdotes, os anciãos e os escribas. Os escribas eram, de certa forma, doutores da lei judaica, conheciam bem a lei judaica e prenotavam os acontecimentos, principalmente no templo, ou mesmo que fosse fora do templo. Ensinamentos, aliás, acontecimentos esses que até os evangelistas, alguns deles, se prevaleceram de determinadas informações deles para escrever os evangelhos. Mas, veja bem, naquilo que eles porventura não estavam no local para ver, então consultavam os escritos desses escribas, por isso se chamam escribas. É como se fossem escrivães ou escreventes, podem compreender isso? Então veja bem, todos reunidos levaram Jesus ali, e um detalhe que diz o versículo 54. Pedro seguiu Jesus de longe. Olha que situação. Olha que situação. Pedro era um discípulo, era um bom discípulo, era meio afoito, era meio, vamos dizer assim, meio bronco, porque como pescador não tinha grande cultura, obviamente, a não ser a cultura da vivência local, mas depois, mais tarde, quando ele foi cheio do Espírito Santo, tornou-se um pregador da palavra excelente. Mais do que isso, ele veio a ser aquele apóstolo maravilhoso. Mas aqui diz que ele seguia Jesus de longe. Você sabe, quando eu leio esse versículo e leio essa frase, eu fico pensando que as igrejas estão cheias de pessoas que seguem Jesus de longe. Pode compreender isso? Pessoas que não querem compromisso com a obra de Deus, pessoas que não se prestam a fazer nada. E às vezes, quando ainda se prestam a fazer alguma coisa, é com exigências. Ah, não quero isso, não posso aquilo. Irmãos, nós todos precisamos trabalhar na obra de Deus, com exceção daqueles cuja saúde ou até o emprego não permitam, porque há casos desses e a gente entende perfeitamente. Nós não estamos generalizando, nós estamos pensando naqueles que podem e nada fazem, aqueles que têm como fazer e não querem fazer. Infelizmente, aqueles que não podem, por não estarem em condições espirituais de fazer, às vezes são os que querem fazer. E aí entra o problema de organização, que nós não podemos botar pessoas que não estão com uma vivência aparentemente digna de um cristão trabalhar na obra de Deus. Isso é um problema sério. Não é condenando, não é reclamando, é uma explicação que vocês precisam compreender. Pedro seguia Jesus de longe. Ai daqueles que estão seguindo a Jesus de longe. Tem até aqueles maridos que vão porque a família vai, tem aquelas esposas que vão porque os maridos vão, tem aqueles filhos que só vão porque os pais carregam. E obviamente não tem aquela aptidão de ensinar os filhos, de colocar para os filhos que cristianismo é uma vida, é uma mudança de vida, é uma característica de vida, é um padrão de vida. Não é apenas religião, não. Ser cristão é ter uma vida pautada em Cristo. O nome já diz, cristão. Como é que eu posso ser cristão se quero viver pelos padrões do mundo? Pelos padrões do mundo. Podem compreender isso? O cristão tem que viver pelos padrões cristãos.
Quando realmente há impedimentos, essa pessoa procura fazer o que pode, quando não pode, ela se conserta com Deus, conversa com Deus, para Deus abrir os caminhos, para Deus abrir as condições. Agora, abrir caminhos é uma força de expressão. Dar condições. E Deus costuma fazer isso. Então Pedro seguia Jesus de longe, foi até o interior do pátio do sumo sacerdote e estava sentado entre os servos. As pessoas que seguem Jesus de longe têm essa petulância de sentar entre os verdadeiros cristãos. Estão ali na igreja, sabe? Como não está escrito na testa, ali parece que todos os gatos são pardos, mas não são não. Deus conhece as intenções de cada um. E muitas vezes a liderança da igreja também conhece, porque Deus dá esse discernimento. Só que, sabiamente e biblicamente falando, ele não tem o direito de acusar. Pelo contrário, eu como líder, eu tenho até alegria de ver essas pessoas, porque muitas vezes é pelo tanto ouvir que acabam até reconhecendo Cristo como Senhor e Salvador verdadeiramente. Podem compreender isso? Então, não é para censurar. Temos consciência de que isso existe? Temos. Mas não temos o direito de acusar ninguém. Então, isso é algo que nós aprendemos, sabemos e guardamos e oramos por essas pessoas. Que isso é o principal. Você conhece alguém que se faz de crente, não é? Ore por essa pessoa. Dê a essa pessoa um bom testemunho. E quando houver oportunidade, quando surge uma oportunidade, diga para essa pessoa o quanto é bom ser um bom crente. Né? Então, assentando-se entre os servos, aquentando-se ao fogo. Pedro assentou-se entre os servos e aquentou-se ao fogo. Esses que estão na igreja entre os servos estão pegando um pouquinho do calor cristão. Olha que coisa interessante. Isso é profético, irmãos. Isso é uma coisa que nós não queremos, nem precisamos provar, nem acusar, como eu já disse anteriormente, mas é uma coisa que, de certa forma, pode trazer a pessoa para o verdadeiro cristianismo, para o verdadeiro caminho. E os principais sacerdotes e todo o sinédrio procuravam algum testemunho contra Jesus para o condenar à morte, mas não achavam nada. Prossegue o assunto em si, propriamente dito, agora já tratando de outra conotação, que é o fato de quererem condenar. Isso que aconteceu com Jesus, nós somos sujeitos hoje a isso, desde que vivamos dignamente o Evangelho. Em algum tempo, em algum lugar, em algum assunto, seja no trabalho, seja no seio da família, seja na vizinhança, seja onde for, é provável que apareça alguém para condenar. Mas se você está em paz com Deus, se você está bem com Deus, ninguém vai achar nada para te condenar. Porque o teu testemunho deverá ser digno de alguém que é verdadeiramente cristão. Então, os principais sacerdotes e todo o sinédrio procuravam algum testemunho contra Jesus para o condenar à morte, mas não achavam nada. Pois muitos testemunhavam falsamente contra Jesus, mas os depoimentos não eram coerentes. Quem dá falso testemunho, preste bem atenção. Se não for por uma pessoa simples que ouça, pelo menos na frente de quem tem conhecimento e noção, e mais ainda, diante de Deus, não vai ter coerência na sua explicação. Não vai vencer nada com isso, não vai ganhar nada com isso.
nem notoriedade vai ganhar. Vai apenas se indispor, porque sempre aparece a turma do deixa disso ou a turma do contra para dizer, poxa, não faz isso, não fala isso, tal. Então vai apenas se indispor. Não achavam nada. E levantando-se alguns testemunhavam falsamente, dizendo, nós os ouvimos declarar, eu destruirei esse santuário edificado por mãos humanas, e em 3 dias construirei outro, não por mãos humanas. Olha que coisa interessante, olha o que eles estavam se apegando em algo que Jesus havia dito, que tinha outro sentido. Porque Jesus era um homem, sim, mas espiritual. Ele falava aos seus discípulos, aqueles que queriam ouvir, mas principalmente aos que o seguiam, porque deveriam discernir no espírito também, porque as coisas espirituais são discernidas no espírito e não na carne, e não nos conceitos mundanos e humanos. Quando Jesus disse que ia ser destruído o templo e em 3 dias seria edificado, sabe de quem ele estava falando? Dele próprio. Ele estava dizendo, em outras palavras, obviamente, mas traduzindo, que ele, que como homem e como nós também somos, o templo do Espírito Santo, esse templo iria ser destruído por causa da morte, da crucificação. Mas, veja bem, era o corpo humano, era o corpo físico, nascido de uma mulher, sim, como é que se diz, fecundado pelo Espírito Santo de Deus, mas um corpo físico, um corpo humano, esse iria ser destruído, como foi na cruz do Calvário, só que aqui ainda não tinha acontecido. Ele estava profetizando quando falou isso. E 3 dias depois ele ia ressuscitar, não no mesmo corpo físico, isso serve inclusive de lição para nós. O sentido da salvação nossa, amados, é justamente essa mudança, essa metamorfose, por assim dizer. Vamos morrer fisicamente falando, não importa como, não importa se vamos morrer de susto, se vamos morrer de tiro, se vamos morrer de atropelamento, morre-se de todo jeito. Morrer é perder a vida física, neste caso, claro. Mas iremos ressuscitar como Jesus Cristo ressuscitou ao 3º dia. Prestem atenção nisso, que ele não reencarnou, ele ressuscitou num outro corpo, um corpo glorificado. Jesus ressuscitou num corpo que, fisicamente falando, tinha uma aparência idêntica ao primeiro, ao homem em si, ou seja, uma cabeça, 2 orelhas, 2 olhos, 2 braços, tal. A aparência física nem tanto, porque muitos não o reconheciam. Mas isso é um sentido todo espiritual. O importante é que ele iria morrer e ao 3º dia ressuscitar, agora num corpo glorificado. Ele é o primogênito dentre os mortos por isso. Ele foi o primeiro a morrer e 3 dias depois ressuscitar. Nós vamos morrer um dia. Pode não ser hoje, pode não ser amanhã, pode ser daqui a 10, 20, 30, 50 anos. Não é o meu caso. No meu caso, eu estou vivendo os últimos dias, por assim dizer. Mas o que importa, veja bem, é que um dia eu vou ressuscitar num corpo glorificado. Olha que bênção, olha que privilégio daqueles que têm Cristo como seu Senhor e Salvador. E então nem dessa forma conseguiram pegar ele. Nós ouvimos declarar, eu destruirei esse santuário edificado por mãos humanas e em 3 dias construirei um outro, não por mãos humanas. Santuário aqui é o seu corpo, porque nós somos o santuário do Espírito Santo. Ou seja,
somos a habitação do Espírito Santo. Deus, Jesus Cristo, o próprio Espírito Santo, eles formam a Trindade Divina, eles habitam em nós através do seu Espírito. Né? E 3 dias depois construirei, em 3 dias construirei outro, não por mãos humanas, porque agora a coisa é estritamente espiritual. Nem assim o testemunho deles era coerente, porque isso não batia com a compreensão humana. Eles pensavam que Jesus estava falando do templo físico, do prédio, aquele templo que Salomão havia construído. Não, não era. E levantando-se o sumo sacerdote no meio, perguntou a Jesus: você não diz nada em resposta aos que estão, ao que estes depõem contra você? Jesus, porém, guardou-lhe silêncio. Olha que lição maravilhosa, irmãos. A maioria dos crentes, se forem provocados por um incrédulo, sai vociferando, às vezes falando coisas coerentes, às vezes nem tão coerentes, mas são ávidos para responder. Não precisa. Quantas vezes eu já fui atacado? Quantas vezes eu já fui mal falado, vamos dizer assim, por alguns que saíram da igreja? Eu não me defendo, nunca me defendi. Sabem por quê? Porque eu tenho Deus por mim. Porque quem me defende é o Senhor. Não podendo provar nada de errado contra mim, isso é que importa. Isso é que importa. Falar. Quem tem boca fala. Até papagaio que não tem boca, mas tem bico, fala. Qualquer um fala. Falar não arranca pedaço. Podem compreender isso? Tem crente que ainda guarda aquela condição de mundano. Está olhando para mim porque... não. Pode olhar para mim, pode falar mal de mim. O que importa é o que Deus pensa a meu respeito. Isso para mim é o que importa. Claro, importa seguir as regras, as leis, mas principalmente as regras bíblicas. Você não diz nada em resposta ao que estes depõem contra você? Jesus, porém, guardou silêncio e nada respondeu. Bom, passou-se, agora o sumo sacerdote, daqui a pouco torna a interrogá-lo. Você é o Cristo, filho do Deus bendito? Agora é diferente. Agora é o próprio sumo sacerdote que está fazendo uma pergunta. E Jesus aí respondeu, disse: eu sou, e vocês verão o Filho do Homem sentado à direita do Todo-Poderoso e vindo com as nuvens do céu. Pode compreender isto? Você sabia que os incrédulos que morrerem antes vão ressuscitar quando os crentes também ressuscitarem? E eles vão estar vendo com os olhos deles Jesus Cristo vindo nas nuvens e os cristãos subindo para encontrar com eles. Mas os não cristãos, os que não recebem Cristo como seu Senhor e Salvador, vão ficar somente vendo, só olhando, mas não vão subir. Vão continuar para o sofrimento eterno. Porque essa é a diferença dos salvos. Os salvos subirão com Cristo. Os não salvos ficarão para sofrer. Podem compreender isso? Guardem isso nos vossos corações. Usem esses argumentos para evangelizar pessoas da família ou fora da família. Diga para essas pessoas: o que importa é a salvação da nossa alma, para que um dia tenhamos uma vida digna lá nos céus, na presença de Deus. Podem compreender isso também? Deus vos abençoe. Vamos parar por aqui e vamos fazer uma oração. Querido Deus e amado Pai,
Mais uma vez nos voltamos a Ti em oração, Senhor, agora para Te agradecer por esse privilégio santo de podermos pregar a Tua palavra, por esse privilégio de falar à Tua igreja, Senhor, por esse privilégio, ó Pai, de ser um arauto da Tua palavra. Abençoa os Teus filhinhos, Pai. Que essas palavras, Senhor, movidas pelo Teu Espírito, possam mover o coração dos Teus filhos para uma vida digna, para uma vida santa, para uma vida pura, para uma vida na Tua presença. Agora te peço, Senhor, cobre os Teus filhos das mais ricas bênçãos. Dá saúde aos que estão enfermos, Senhor. Liberta-se a alguém oprimido e leva-os à Tua casa para Te adorar, guardados e abençoados por Ti. E agora, Senhor, que a graça do Teu Filho Jesus e o Teu amor e a comunhão com o Teu Santo Espírito esteja em nós, esteja sobre nós todos os dias das nossas vidas. É o que nós Te pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém e amém.